Porque essa fórmula ela só pode ser usada, de certa forma, se tiver uma experiência, se tiver dinamômetro, se tiver uma situação sendo testada. Porém, como nós já sabemos calcular força, nós substituímos uma fórmula dentro da outra, cortamos carga em cima com carga embaixo e nasceu uma outra fórmula para campo elétrico. E aí a gente até bateu na tecla que não tem que ficar nervoso para decidir qual que tu vai usar. O máximo que pode acontecer é tu na primeira não conseguir tentar a segunda. Tu só não pode fraquejar no primeiro erro. Errou a primeira. Ótimo, e se o cara tá calmo e já fez o estudo, ele já sabe, distância é essa, sem distância é aquela. Se falar em campo elétrico, é bem isso mesmo. Depois nós vimos que trabalhar só com força não era o suficiente. Nós também precisamos trabalhar com a ideia de energia. E eu mostrei para vocês como é que se calcula o trabalho da força elétrica. Só que aqui tem um detalhe. Eu fiz uma situação simplificada, onde tinha uma carga fixa e uma outra carguinha foi deslocada de próximo dessa carga até uma distância D. Lembra disso? Aí eu usei a fórmula do trabalho, que é força vezes distância vezes cosseno do ângulo, e nós chegamos à fórmula da energia potencial elétrica, que ficou bem parecido com a fórmula da força, só que a distância não era ao quadrado, nada demais. A partir dessa ideia de energia, aliás, qual é a unidade de energia internacional? Joule. Joule é para carga elétrica, certo? Mas parabéns, é isso aí, Joule. Aí nós vimos que a ideia de potencial elétrico é muito parecida com a ideia de campo. Só que um é força por carga, o outro é energia por carga. Um é uma grandeza vetorial, o outro é uma grandeza escalar, ótimo. E mais uma vez, poxa, ficar dependendo de experiência é complicado. Se eu substituo uma fórmula na outra, eu tenho a fórmula do potencial elétrico, que é bem parecida com a fórmula do campo elétrico. A única diferença é o ao quadrado. E também é importante lembrar que uma é vetorial, tem módulo, direção, sentido, e a outra é escalar, é só módulo e unidade. Certo? Foi aí que a gente chegou. Eu até, nessa sala, eu fiz no finalzinho da aula um exemplo, sobre isso aqui, calcular o potencial num certo ponto. O exemplo da outra turma ficou um pouquinho maior. Eu, além de ter calculado o potencial, eu também aproveitei e calculei o campo, para a galera poder diferenciar um do outro. Eu até quero fazer isso com vocês. E vai ser a partir dessas ideias de hoje que eu vou dar uma avançadinha de nada, certo? Então o nosso formulário não vai mudar grandes coisas. Na verdade, o que eu vou te dizer é que nós vamos usar raciocínios aí bem lógicos para dar uma crescidinha, deixar ele um pouquinho mais poderoso. A energia potencial escalar também é escalar. Como é que é? A energia também é escalar. Sim, a energia é uma grandeza escalar. Pode pensar o seguinte, ó. Tu vai no McDonald's, aí tu pede, me vê um Big Mac. E tu não pede assim, eu quero as 600 calorias na horizontal para a esquerda. Eu engordo só aqui. Não dá, né? Quando tu come a energia, ela é escalar, ela não tem direção nesse sentido. Certo? Pode pensar na hora da alimentação. A gente nunca se pergunta para onde a energia vai. Certo? Para que direção que ela vai. Então, a energia, ela é sempre escalar, independentemente de que tipo de energia seja. Certo? Energia é uma grandeza escalar. Então, olha só. Eu vou fazer um exemplo depois dessa revisão. E depois desse exemplo, a gente vai dar uma modificadinha em algumas fórmulas. Vamos que vamos.